Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre essa dor de cabeça constante que é o digital. E vocês sabem, Pedro e Cora, como vocês também sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira na sua plataforma favorita de podcasts ou no canal de YouTube do bem. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha amiga Cora Rora e Cora Ronay. De que a gente vai falar hoje? De um problema sem solução, no fundo, sabe? Olha, se você acha por algum motivo que o seu governo está usando a câmera do seu celular, se o seu celular for iPhone, você vai ter uma solução para isso muito brevemente. Vem com a gente. Cora, deixa eu te contar aqui a história de um anúncio que a Apple fez no finalzinho da semana passada, que é uma novidade que vai ter no iOS 16, ou seja, na próxima versão do sistema operacional dos iPhones. É uma coisa chamada Lockdown Mode, ou modo tudo fechado, por assim dizer. Não sei se tem uma tradução melhor do que isso. Mas a expectativa da Apple é que muito pouca gente vai querer usar esse Lockdown Mode. Mas a ideia é a seguinte: você entra nas preferências do celular e você diz quero usar o Lockdown Mode. Aí você aperta um botãozinho ali, o iPhone se vira para você e fala, tudo bem, agora você tem que restartar o seu celular. E quando você restarta, um monte de facilidades de celular deixam de existir. Ninguém pode começar um chat com você pelo serviço de mensagens da Apple. Ninguém pode mandar uma mensagem para você se você não tiver começado uma conversa com essa pessoa antes. Mesmo que você tenha começado uma conversa com essa pessoa antes, essa pessoa não pode te mandar arquivos, não pode te mandar links. Eles são todos desabilitados. Existem várias limitações que passam a ser impostas. A sua navegação na internet começa a ser muito mais lenta. Um bando de sites sequer abrem. Você pode se virar e escolher alguns sites específicos para dizer esse site eu quero que ele funcione normalmente. Mas para quaisquer outros sites não é assim. Se o seu celular estiver dormindo, né, que ele fica com a tela preta quando você não está usando, nenhum dispositivo pode se comunicar com ele. Nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth, nem por NFT, nem GPS, por... nem pensar, né? Não, nada. O seu celular está travado só quando você... E nem fisicamente, tá? Você não pode enfiar nada ali na porta Lightning, que é aquela que a gente usa para carregar e mandar dados. Nada. Aí muitos dos que estão nos ouvindo, nos assistindo, se viram e perguntam, mas quem quer isso? A questão é a seguinte, existe uma coisa no mundo chamada spyware. O que é o spyware? O mais conhecido deles é um chamado Pegasus, de uma companhia israelense que só vende para governos. E esses Pegasus, se ele instala no seu celular, funciona tanto em Android quanto em iPhone, você clicou um link ou abriu um arquivo PDF, você nem sabe. Mas naquele momento foi instalado Pegasus no seu celular. E no momento que ele foi instalado, a pessoa do outro lado tem acesso à sua câmera, tem acesso a manter o microfone do seu celular constantemente aberto, lê todos os seus e-mails, faz tudo no seu celular. Antes que as pessoas comecem a ficar apavoradas, esse Pegasus é um software caríssimo, só é vendido para governos. Então, não é como se... E cada vez que você... Não é só caríssimo, tipo, você compra uma vez, não. Cada instalação dele é uma fortuna e meia. Então, se um governo quer espionar
por isso que se chama spyware. 10 pessoas, cada uma dessas pessoas que ele decide espionar custa uma fortuna e meia. Não é uma coisa simples de fazer. Agora, se você... O Carluxo, né? Carlos Bolsonaro, o filho 02, andou querendo comprar para a BIM o Pegasus. A coisa foi tornada pública e não compraram. Esperamos que não tenham comprado. O governo da Arábia Saudita tem o Pegasus, tem uma licença do Pegasus e usa. Usa para o quê? Dissidentes políticos, pessoas que falam coisas que o governo não quer falar. E não é só gente na Arábia Saudita, são exilados sauditas que... Um saudita, um jornalista saudita que foi Eu ia assassinado de falar maneira dele, absurda, exatamente. ele possivelmente estava sendo acompanhado, ele morava em Washington, era jornalista do Washington Post, que denunciava a tortura e os abusos aos direitos humanos do governo saudita. Ele foi atraído porque ele ia se casar nos Estados Unidos, ele precisava de um documento, ele foi para a Turquia, para a embaixada da Arábia Saudita na Turquia, para pegar um determinado documento. Lá foi preso, foi assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, e eu não vou nem entrar em detalhes de como tiraram o corpo dele de lá. O ponto é, desconfia-se que o governo russo usa, se não o Pegasus, algo similar para espionar inúmeras pessoas, principalmente dissidentes políticos e tal. Em essência, existe por parte de grupos de direitos humanos há algum tempo uma cobrança, tanto ao Google quanto à Apple, para que ofereçam soluções que permitam às pessoas se defenderem de spyware. E a Apple saiu na frente e oferece esse lockdown mode. O seu celular fica muito pior. Mas se você, por um acaso, quer lidar e salvar e proteger a sua vida, porque o que você faz atrai inimigos governamentais perigosos e poderosos, se você tem um iPhone, você passa a ter como se defender ali por outubro, quando vier o iOS 16. E aí, Cora? Aí que eu prevejo uma debandada maciça de traficantes e criminosos perigosíssimos que ainda usam Android para o mundo do iPhone. Porque, é claro, a gente tem. Essa é uma questão perpétua da tecnologia. A privacidade do indivíduo e a defesa da sociedade. Depende de onde você está no mundo, né? A gente fala do ponto de vista da Arábia Saudita, mas de repente muda essa história para a Colômbia, digamos. Para não dizerem que eu estou sendo preconceituosa, para uma Colômbia da época do Pablo Escobar, ou para as milícias cariocas. Se bem que as milícias cariocas não precisam de proteção nenhuma porque estão no poder, mas enfim. Mas qualquer grupo de criminosos que precise coordenação, aqueles terroristas que fizeram 11 de setembro, por exemplo, gente desse tipo, organizações terroristas, elas vão se deliciar com isso. Porque a maioria dos atentados terroristas hoje é barrado ainda nos celulares dos conspiradores e computadores, né? Você vê que volta e meia o FBI ou, enfim, uma agência europeia qualquer diz que abortou um atentado terrorista com base nas mensagens trocadas entre os caras e tal. É muito difícil traçar essa linha, hein? Muito Não é muito complicado. difícil. Não acho que seja muito difícil. Não é possível. Não há possibilidade de traçar essa linha. Não, não há. É impossível. O problema é o seguinte: por um lado, se você vive numa ditadura e você quer confrontar essa ditadura, você precisa desse tipo de defesa, desse tipo de proteção. É uma questão ética fundamental você oferecer esse tipo de proteção para as Com pessoas. certeza. Por outro lado, se você vive numa democracia
E qualquer tipo de invasão à privacidade só pode ser feita por um sistema legal com várias garantias e proteções, em que um juiz vai dar uma liminar em que você pode fazer isso durante um tempo específico. Quer dizer, em que você tem uma série de proteções garantidas e é só em casos extremos que juízes autorizam esse tipo de violação, aí é ruim, porque de fato você vai estar protegendo assassinos. Você vai estar protegendo gente que é realmente perigosa. E, Cora, não tem meio termo. Não. Não tem meio termo. Se você vai proteger quem. Se você vai proteger quem precisa de proteção numa ditadura, você vai proteger o assassino. Numa democracia. Não tem saída. Agora, nessa briga, que é uma briga de essencialmente duas companhias pela alma dos telefones celulares, que são Google com seu Android e Apple com seu iOS, lembrando, evidentemente, que no caso do iOS só existe uma companhia, que é a própria Apple, que faz os celulares. A Apple fez uma escolha, e já fez uma escolha há bastante tempo, que é claro que isso não é porque a Apple é boazinha ou mazinha. Isso tem a ver com o modelo de negócios. A Apple é uma empresa que vive de venda de hardware. Ela ganha dinheiro se você comprar iPhone. Então o iOS é gratuito. O Google ganha dinheiro se você usa sistemas Google dando informação pessoal sua para ser convertida em propaganda. Então, a Apple vive de vender coisas, o Google vive de vender seus dados para anunciante. Isso faz toda a diferença. Isso permite a Apple se virar e falar: olha, eu garanto privacidade. Eu estou no ramo de garantir privacidade. E a Apple já se provou que vai às últimas consequências para garantir privacidade. Tem um caso importante nos Estados Unidos em que você, de 2 em 2 meses, tem esses casos horrorosos. Eu estou exagerando com 2 em 2 meses, mas com alguma frequência, algumas vezes por ano, você tem esses casos horrorosos de alguém que entra num lugar com rifle semiautomático e mata um monte de gente. Alguns anos atrás, teve um sujeito que entrou num ginásio esportivo em San Bernardino, na Califórnia, e matou um monte de gente. Esse cara morreu, o FBI pegou o celular dele, que era um iPhone, e pediu ajuda da Apple para quebrar o código, aquele código que você digita, numérico que você digita nos iPhones. É a senha. Pois é, a senha. E a Apple se virou e falou: não conseguimos e não vamos tentar. Vocês estão com o celular deles, vocês são livres do cara, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Com o celular dele, afinal de contas, é uma operação policial. Agora, não estamos no ramo de quebrar senhas. E fizemos uma coisa que é muito difícil de quebrar, e de fato é muito difícil de quebrar. Quer dizer, a Apple já mostrou que o compromisso é para valer. Para o bem ou para o mal, Cora, não estou entrando no mérito de... E não, a gente não tem nem como avaliar isso, porque é uma fronteira muito delicada. O Estado sempre pode mais do que o indivíduo. O indivíduo está sempre desprotegido diante do Estado. É verdade que hoje o indivíduo tem ferramentas muito poderosas para prejudicar outros indivíduos. Mas o que você vai fazer? Eu não sei, sabe? Na época do Correio, os estados censuravam as cartas. Você vê essas cartas enviadas durante a guerra. Aqui estão alguns resultados. Olha aqui. Um dos meus telefones resolveu se meter na nossa conversa, hein?
Mas na época da guerra você via essas cartas com tiras e tiras de tinta preta apagando a metade do conteúdo. Você interceptava cartas. Interceptar cartas era uma coisa de criança perto do que você tem hoje, com uma coisa simples como o WhatsApp, que é criptografia de ponta a ponta. Quem tinha criptografia até outro dia eram os governos. Hoje, qualquer indivíduo já tem criptografia ao seu alcance. Eu não sei, cara, sabe? Também tem uma... O que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir mão da liberdade em troca da segurança? Aí tem aquela frase do Benjamin Franklin, se não me engano, né? Que se você abre mão da liberdade em troca da segurança, você não merece nenhuma e nem terá outra. Ele não diz nem que você não merece nenhuma nem terá outra. Se você abre mão da liberdade em troca da segurança, o Franklin dizia isso, você vai terminar sem ambas. É isso mesmo, isso. Eu estava me lembrando da frase. Mas basicamente é isso, né? O que não é 100% verdade e num determinado... O problema, me parece, é que no tempo do Franklin não existia essa estrutura global. Pois é. O problema é o seguinte, no tempo do Franklin, quando ele estava pensando, e aí eu acho que ele tinha um bocado de razão, olha, a gente está inventando uma democracia aqui, a gente está inventando uma democracia liberal e existe um sistema judiciário, então as coisas têm... Então a gente não vai sair abrindo mão da liberdade à toa, porque não precisa, entendeu? A gente consegue fazer ações muito pontuais de quebras de direitos, que é a pessoa que é presa depois de cometer um crime ser julgada e condenada. Quer dizer, você faz a coisa de forma muito pontual. Só que hoje, se você compra um iPhone, você pode estar usando, só para usar os argumentos que nós estamos aqui, você pode estar no Brasil, que ainda é uma democracia, ou você pode estar na Arábia Saudita. Não dá para saber onde que esse iPhone será usado. Então, ou você dá um recurso para todos os iPhones, ou você não dá o recurso para ninguém. Você salva vidas por um lado, porque pessoas morrem por causa do Pegasus e spywares de verdade. E você, Cora, não salva vidas por outro, porque criminosos terão sua privacidade garantida. E dado que é um paradoxo que não tem solução, o recurso existe, o recurso passará a ser implementado. É sempre bom que as pessoas entendam que os smartphones começarão a ficar bastante burros para quem usar esse tipo de serviço, mas nenhum governo, se isso for uma preocupação sua, vai conseguir usar sua câmera, vai conseguir usar seu microfone, vai ler suas mensagens. Os paranoicos estarão todos garantidos. Tanto os paranoicos que têm motivo para serem paranoicos, como os que não. Exatamente. Nos falamos na quinta, Cora? Sim, claro. Até quinta-feira.